Vamos passar ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação da petição número 562/13, da iniciativa de Paulo Martins de Almeida e outros, pela requalificação urgente da Estrada Nacional 225. Com esta petição são arrastados 5 projetos de resolução, precisamente sobre esta matéria, respectivamente do Bloco de Esquerda, do Partido Ecologista aos Verdes, do CDS-PP, do PCP e do PSD. Vamos então dar início a esta apreciação e tem a palavra para apresentar o projeto de resolução do BES, a Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, e em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar os vários autarcas que aqui se encontram hoje e que foram dinamizadores desta petição, que conta com mais de 4.000 assinaturas. É uma petição que foi debatida durante o ano 2019 em comissão, nesta Casa, e onde foi evidente, durante as audições, que os problemas de segurança associados ao estado desta via são muito preocupantes. E o Bloco de Esquerda tem acompanhado esta matéria. No final da semana passada, inclusive, estivemos na Estrada Nacional 225, onde pudemos constatar os problemas que vêm sendo identificados pela petição, pelas autarquias. Um percurso acidentado e perigoso, em que se encontra um estado de elevado nível de degradação. Só no troço entre Castro Daire e Cabril é possível encontrar buracos na via, degradação da sinalização horizontal, abatimentos do piso, queda de pedras, a insuficiente proteção lateral e inexistente guardas de segurança para motociclistas, supressões constantes da estrada e aluimento de muros de suporte em praticamente todo o trajeto, alguns há meses sem qualquer limpeza da via. E isto acontece por vários quilómetros, numa estrada utilizada diariamente, tanto por carros ligeiros como por pesados, e, por exemplo, todos os dias o transporte de crianças para as escolas é feito por aquela estrada. O tráfego tem aumentado também por via do aumento de visitas aos passadiços do Paiva, da parte mais económica. E se formos ver para os exemplos que foram remetidos a este Parlamento sobre viagens de ambulância com acidentados, percebemos que demoram horas a chegar ao hospital mais próximo. E, portanto, consideramos importante que sejam tomadas medidas urgentes para a requalificação desta estrada, por questões de segurança das pessoas que não têm outra alternativa para se deslocarem diariamente, mas também porque quando se fala tanto da aposta no interior, ainda hoje tivemos esse debate, as suas condições de acessibilidade têm de ter qualidade, seja para a fixação de empresas que não vão cair do ar nos territórios ou até para a atividade turística ao longo do Rio Paiva e dos próprios passadiços. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, hoje temos projetos de todos os partidos em discussão a debate. E apesar de compromissos que foram sendo feitos pelo PS e pelo Governo aos autarcas, ainda nada avançou nesta obra. O próprio PS apresentou, entretanto, um projeto de resolução que, como bem sabia, já não podia ser agendado para o plenário de hoje. Percebe-se o embaraço, Srs. Deputados, mas bem-vindos ao debate e importa consigamos avançar para aquilo que realmente importa, que é a aprovação da requalificação da Estrada Nacional 225 e devolver à região, às populações e às autarquias condições confortáveis e de segurança de mobilidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva para apresentar o projeto de resolução do PEV. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Os Verdes acompanham a preocupação vertida na petição pela urgente requalificação da Estrada Nacional 225 e damos início à nossa intervenção saudando todos os peticionários. A Estrada Nacional 225, com uma extensão de 90 km, liga os municípios de Vila Nova de Paiva, entroncamento da Estrada Regional 329 a Castelo de Paiva, atravessando os concelhos de Castro Daire, Sinfãs e Aroca, constituindo um eixo viário fundamental para o desenvolvimento desta região. Esta via, que passa por inúmeras povoações, é imprescindível para a mobilidade das pessoas, não só a nível local, como para o desenvolvimento económico desta região, onde são claramente visíveis os efeitos da interioridade. Tendo também relevância nacional, em particular pelo facto de ligar esta zona do interior do país, com características montanhosas, a uma das principais vias da região, a A24, junto à vila de Castro Daire.
A Estrada Nacional 225 é indispensável para o desenvolvimento e a atração turística, visto que a beleza do Vale do Paiva tem atraído inúmeras pessoas que nesta região podem usufruir da sua qualidade ambiental e da sua paisagem. A Estrada Nacional 225 apresenta problemas estruturais, em particular o troço que liga a Vila de Castro Daire e a Cabril, que se encontra em estado deplorável e em acentuada degradação. São visíveis inúmeros buracos na via, não existem passeios nas zonas que atravessam as povoações, é visível a degradação da sinalização horizontal, os abatimentos respectivas irregularidades no piso, a queda de pedras e o risco de desmoronamento em alguns taludes, o último dos quais no início do mês de novembro do ano passado. A insuficiente proteção lateral e a inexistência de guardas de segurança para os motociclistas nos reilos colocados. Existem supressões constantes na estrada e ameaças de aluimento de muros de suporte, entre outras situações que colocam em causa a segurança de quem utiliza esta via. Assim sendo, é necessário promover as indispensáveis condições de circulação em plena segurança, sendo este eixo viário fundamental para o desenvolvimento daquela região e salvaguardando ao mesmo tempo o interesse público e a segurança das populações e dos utilizadores. Os Verdes recomendam ao Governo que promova com urgência as obras de requalificação da Estrada Nacional 225, de forma a garantir a segurança e a redução dos tempos de deslocação despendidos pelas pessoas e empresas que circulam por esta via rodoviária, disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora para apresentar o projeto de resolução do CDS, o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar os peticionários e, desde logo, o município de Castro Daire e dizer que aquilo que abordam todos estes projetos de resolução e que aborda também a petição, e queria, desde logo, salientar a importância da mobilização à volta desta petição, é uma matéria relativa à degradação substancial de uma via de comunicação que liga os distritos de Viseu e de Aveiro e que obviamente tem no distrito de Viseu e concretamente no município de Castro Daire uma das zonas em que o estado de degradação é mais grave. O traçado é por si, e quem conhece a zona percebe porquê, sinuoso, tem problemas que se agravam nesta altura do ano devido às condições meteorológicas, principalmente relacionadas com a acumulação de gelo na via, e tudo isso acresce um estado de degradação muito acentuado e uma irregularidade da via que dificulta ainda mais a circulação. Nesse sentido, é óbvia a necessidade de uma intervenção de requalificação da estrada que permita a reposição daquilo que são as condições de circulação e até de acrescer em termos de segurança às condições que algum dia houve naquela estrada. É óbvio que o Governo tem que priorizar aquilo que são intervenções prioritárias. O que acho que nenhum dos partidos que aqui apresenta projetos de resolução é capaz de negar ou de pôr em causa é que esta é efetivamente uma intervenção prioritária numa região em que normalmente o Estado chega atrasado ou não chega de todo e, portanto, fazia sentido que o Governo, logo que possível e na sequência da aprovação destes projetos de resolução, pudesse promover a requalificação da Nacional 225. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para apresentar o projeto de resolução do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PCP começa por cumprimentar os mais de 4.000 subscritores da petição e que defendem a requalificação urgente da Estrada Nacional 225, exigência que o PCP acompanha e, por isso mesmo, apresentamos aqui hoje este projeto de resolução em que consideramos que o estado de degradação da Nacional 225 é de tal ordem que exige não paliativos, não pequenas obras, mas de facto uma requalificação integral para que haja uma circulação com condições de segurança, de conforto rodoviário para todos que frequentam, que usam, utilizam diariamente aquela estrada e também os que a utilizam ocasionalmente. Esta é uma questão também relevante. Falou-se já aqui da questão dos passadiços do Paiva e todo o Vale do Paiva, ao fim e ao cabo um contributo a nível turístico, desenvolvimento para aquela região que é importante e, portanto, um cartão de visita é também um bom estado e boas condições daquela estrada, mas de facto todos os dias quem ali circula vê
e sente grandes dificuldades, e isto tem que ser tido em conta. O piso está degradado, há as supressões, problemas são muitos, num trajeto que é de facto sinuoso, em que faltam raios de proteção, em que há quedas de barreiras, em que há aluimentos, em que há constrangimentos à circulação de pesados de forma simultânea em alguns troços, e isto depois gera dificuldades de trânsito muito grandes, e de facto aquilo que nos parece é que a Nacional 225 não pode continuar à espera, e a população não pode continuar à espera, porque se há uma maneira de contribuirmos para a fixação de população naquela região, para o desenvolvimento ao nível industrial, ao nível turístico, enfim, para todo o desenvolvimento harmonioso daquela zona, então isso tem que ser feito, isso tem que ser priorizado. E é isso que o PCP defende, propõe. Consideramos que, havendo vários projetos de resolução que vão no mesmo sentido, há todas as condições para que agora o Governo tome finalmente nas suas mãos a resolução desta situação. E por isso o que aqui fazemos hoje é reafirmar este nosso compromisso e com este projeto recomendamos então ao Governo que proceda com caráter de urgência, porque esta de facto é uma situação urgente, à requalificação integral, sobretudo ali do troço da Nacional 225 entre Castro Daire e Aroca. Saudamos mais uma vez a mobilização que foi possível alcançar em torno desta iniciativa e faremos de tudo para continuar e para que ela seja efetivamente bem sucedida. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Até agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves para apresentar o projeto de resolução PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por cumprimentar os peticionários presentes e todos os subscritores da petição pela iniciativa. Uma saudação especial também ao Presidente da Câmara de Castro Daire, o Dr. Paulo Almeida, e nele saúdo também todos os autarcas que impulsionaram esta causa, porque, mais do que justa, é urgente para garantir a segurança de todos os que circulam na Estrada Nacional 225. Esta iniciativa é, portanto, a demonstração inequívoca de que gostamos e queremos continuar a viver no interior do país. É a demonstração da indignação de toda uma população permanentemente esquecida. É a demonstração de que nem sempre é necessário criar incentivos ou estatutos diferenciados para as regiões mais desfavorecidas. Apenas se exige que o Estado cumpra com a sua obrigação e não falte aos compromissos. Apenas se exige igualdade e nada mais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a preocupação com o estado de conservação da EN 225 não é recente para o PSD. Todos conhecemos a relevância desta via. É um eixo fundamental nas atividades económicas e sociais do território e na fixação de populações. Todos conhecemos o degradado estado do pavimento, as ravinas, as constantes quedas de barreiras na via de circulação, a sinuosidade que coloca permanente em causa a segurança dos seus utilizadores. Ouvimos populações, ouvimos os bombeiros, os autarcas e lemos muitos relatórios. E na prática, o que é que tem sido feito até agora? Nada. Meras e pequenas intervenções reativas e paliativas para corrigir quedas de barreiras, erguer muros de suporte ou tapar alguns buracos. É preciso muito mais do que isto. Não podemos ficar à espera que a tragédia aconteça enquanto diariamente circulam naquela estrada cerca de 300 alunos, enquanto vimos crescer a importância turística da via para o acesso aos passadiços do Paiva, ou enquanto a distância para a assistência em saúde que se mede mais em tempo do que em quilómetros. Foi o caso recente em que uma doente politraumatizada resultante de um acidente em Parada de Ester demorou cerca de 3 horas para percorrer uma distância de 60 km até chegar ao Hospital de Viseu, sendo que apenas 20 são da Estrada Nacional 225. O resto do percurso é feito em autoestrada e em vias de qualidade. É esta então a realidade que nos trazem os peticionários e é esta também a razão do projeto de resolução do PSD que aqui apresenta hoje. Nos últimos 4 anos, PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e também o PAN esqueceram o interior do país, esqueceram Castro Daire, esqueceram a EN 225. Falam em coesão e assimetrias entre o litoral e o interior, mas na prática as prioridades destes 4 anos foram outras e nunca foram as pessoas. Querem agora lavar a mão das responsabilidades. A verdade é que se tivessem executado o compromisso do governo PSD-CDS, teriam realizado uma grande reparação nesta via no valor de 3,5 milhões de euros entre 2016 e 2018. E hoje não teríamos necessidade de estar aqui. E por isso, caros peticionários, se nada voltar a acontecer este ano, aprovado que está o Orçamento de Estado, os responsáveis são fáceis de identificar.
toda a ala esquerda do Parlamento que aprovou o orçamento e também a bancada do Governo que se encontra vazia para não nos dar respostas, que tem a obrigação de executar este orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do PS. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários, meus concidadãos aqui presentes, pela requalificação da Estrada Nacional 225. As iniciativas em debate recomendam ao Governo que se proceda à requalificação da Estrada 225, que liga Castro Daire a Arouca, servindo também os concelhos limítrofes de Castelo de Paiva, Sinfãs e Vila Nova de Paiva. A Estrada Nacional 225, desde há muito, que carece de ser intervencionada e requalificada. É a principal ligação para as populações dos concelhos que atravessa, para o transporte escolar, serviços de urgência e socorro e acesso a locais de fornecimento de bens e prestações de serviço. Configura-se ainda como uma estrada alternativa quando a Serra de Montemuro se veste de branco, tornando assim a sua paisagem natural ainda mais bela, mas, por outro lado, transformando-se num desassossego para as pessoas que diariamente têm de atravessar a serra, pois não podendo circular na Estrada Nacional 321, também não lhes é garantida alternativa. Potenciar o interior nas suas diversas áreas económicas, culturais, turísticas, tem sido uma bandeira e um desafio nas políticas do Governo Socialista. Mas as acessibilidades devem continuar a ser consideradas. A Estrada Nacional 225 é uma via com particular interesse turístico, local e regional. Relembro aqui, por exemplo, os passadiços do Paiva, de grande relevância para o desenvolvimento económico e social desta região do interior do país, assim como e também é um importante eixo para a manutenção das atividades económicas locais e regionais que vão desde a produção agroalimentar, cada vez mais conhecidas e alvo de novos investimentos nos últimos anos, até às mais modernas, como as da exploração de energias renováveis, permitindo o acesso aos pontos de exploração. A Estrada Nacional 225 é reconhecidamente importante para o desenvolvimento do território envolvente, para o desenvolvimento turístico e para a fixação das pessoas, ou seja, para a coesão regional e nacional. Assim, é nosso entendimento, e até porque o Partido Socialista, ainda na anterior legislatura, também fez chegar um projeto de resolução, assim como também já na atual legislatura, dizia eu que é nosso entendimento que o Governo promova as condições para a execução das obras de requalificação da Estrada Nacional 225, de modo a garantir a circulação de pessoas e bens em condições de segurança entre os concelhos de Arouca e Vila Nova de Paiva. Disse. Muito obrigado. Tenho palavra para uma intervenção do Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar também os peticionários e os autarcas que estão aqui presentes. Dizer que não nos surpreende a intervenção do Partido Socialista. Geralmente é sempre assim uma coisa deste género, é muito importante, uma descrição da situação, uma coisa mais ou menos, e depois no fim não se percebe muito bem em que é que ficamos. Aliás, faltou só uma coisa. Faltou agradecerem ao PCP, ao Bloco de Esquerda e ao PAN terem trazido este assunto tão importante e depois no fim dizerem que vão pensar melhor sobre o que é que vão fazer. Obrigado. A verdade é que um dos autarcas em causa disse que tinha sido prometida a abertura do concurso no final do ano. Mas como nós já estamos habituados a isto, o final do ano tornou-se o início deste ano, provavelmente vai para o segundo trimestre, para o terceiro, para o quarto e vamos ficar aqui na mesma. É uma estrada em condições deploráveis, aluimentos, quedas de barreiras, um risco enorme para a segurança. Ainda a semana passada, a intervenção dos bombeiros ficou marcada por um atraso lamentável em termos de uma operação de socorro por causa das condições da estrada e nós continuamos a discutir se é no fim do ano, no próximo ano ou no outro. Tivemos um governo que já na legislatura passada tinha dito que era uma obra de prioridade, tínhamos os verdes que já lá tinham ido e tinham dito que era de prioridade, mas depois dão sempre as mãos aos mesmos senhores que não fazem absolutamente nada por esta estrada.
Pode crer que a estrada já estava feita se fosse o André Ventura, de certeza absoluta. É de certeza absoluta. A estrada já estava feita, já estava arrumada, até já estava consertada, já estava arrumada. Mãos, se fosse preciso, com estas mãos aqui, já estavam feitas. O seu tempo já está... Vou terminar, Sr. Presidente. Já está esgotado, há muito. Vou terminar só dizendo isto. Esta não é uma matéria de jogo político. Deveria ser, aliás, conforme o próprio Bloco de Esquerda enunciou, uma matéria de unanimidade. Porque o que está em causa é a segurança de todos os cidadãos. Obrigado. Sr. Deputados, a mesa não registra mais inscrições neste ponto. Creio que, não havendo mais inscritos, poderemos dar este ponto por terminado.